tempo eu achei que a minha dor era psicológica, até descobri que na verdade não. Eu tenho uma questão física que é genética, eu nasci assim, mas que me prejudicou por um bom tempo. Prazer, me chamo Ludmila, tenho 29 anos e descobri que eu tenho a síndrome da hipermobilidade articular. Algumas pessoas conhecem como SED, não sei se vocês já ouviram falar da síndrome de Ehlers-Danlos, e tem a da hipermobilidade articular. No meu caso, eu só tenho da hipermobilidade articular, que seria o quê? Pense num afrouxamento ligamentar. Então, eu fiz exames, né, para reconhecer, que eu acho que eu vou contar um pouquinho da minha história, vou trazer o meu relato pessoal, porque eu não sou especialista nesse assunto, eu descobri esse ano, então comecei a estudar, ainda tô descobrindo um pouco mais, mas agora, sabe quando explode sua cabeça que tudo faz sentido e você vê que não era psicológico, não era coisa da sua cabeça. Realmente, a minha dor estava ali, sempre esteve ali, me acompanhando, diariamente. Eu sou uma menina que, desde os meus 7 anos que eu me recordo, eu tenho dores crônicas, principalmente no lado direito, na minha perna, no meu quadril. Hoje eu sei que também é no quadril, mas eu sempre achava que era na perna, porque irradia pra perna. E eu fazia exames, os médicos diziam que era dores do crescimento, e conforme eu fui crescendo, né, eu fui desistindo de ir procurar os médicos, porque ninguém sabia me dizer o que eu tinha. Além de não aparecer nos exames, né, quando eu fazia raio-x da perna, ressonância da perna, não aparecia. Até que eu fui num reumatologista, e um reumatologista pediu um exame específico do quadril. E foi ali que apareceu várias inflamações, tanto no quadril direito quanto esquerdo. Ao retornar, eu fui para um ortopedista, porque como era do quadril, eu imaginei que poderia ser algo do osso, né? E ele disse que teria ali um leve desgaste, né, do meu quadril, poderia ser o início de artrose. Ali eu já fiquei preocupada, falei, meu Deus, como assim? Não faz sentido, não faz sentido, eu só tenho 29 anos, eu não sou uma atleta, como que eu tenho um desgaste, né? Mas até ali não sabia me explicar exatamente o que estava acontecendo. Mas o médico já foi um ótimo orientador, ele me falou que eu tinha uma flexibilidade maior do que outras pessoas. O que seria isso? Existe um teste que você consegue fazer para saber se você é hipermóvel ou não. Você tem uma flexibilidade maior do que outras pessoas. Alguns desses sintomas seria desse teste, né, que a gente pode dizer assim, é você conseguir, por exemplo, aqui com o seu dedo, encostar, tá vendo? Como é que eu posso? Aqui, consegue encostar. Aqui no seu braço, normalmente a gente tem o 90 graus bem certinho que você tem que conseguir fazer isso quando você estica o seu braço. No meu caso, vocês conseguem ver que eu consigo dobrar muito mais. Então, a perna também, consigo dobrar o joelho muito mais. Então, quando a gente consegue ter essa flexibilidade maior nas nossas articulações para se alongar de certa forma, né? Por exemplo, que normalmente outras pessoas talvez não consigam, a gente tem um problema, que é o quê? Não é positivo a gente conseguir ter essa flexibilidade muito grande, porque a gente se lesiona com facilidade. Então, ao fazer outros exames, né, ressonância, vi que eu tenho também na minha coluna também tá com algumas inflamações, então por isso que eu sinto muita dor. Eu descobri que ao fazer algum tipo de atividade que seja muito intensa, por exemplo, eu posso me lesionar com muita facilidade, muito mais do que qualquer outra pessoa faria na academia. Então, hoje eu já tenho muita dificuldade em fazer agachamento, eu já tenho muita rigidez na minha perna, então se eu ficar muito tempo, por exemplo, sentada, nossa, de noite eu não tô aguentando de dor, não consigo dormir. Se eu ficar com a minha perna dobrada pro lado também. E se eu ficar muito tempo em pé, e eu já trabalhei muito tempo em pé, eu não sabia disso, que eu tinha que alongar, né, tinha que esticar. Esses é alguns dos sintomas que a gente pode ter. Tem outras comorbidades que alcançam também essa síndrome, que é, por exemplo, desautonomia. Então, o que que acontece? Desde os meus 10, 11 anos que eu me lembro, eu passei a ter desmaios também com muita frequência, ao ficar muito tempo no sol, então eu acabava passando mal, né, desmaiava. Se eu ficar muito tempo sem tomar água, então desidratação, muito tempo sem comer, muito tempo em pé, então o problema do equilíbrio, né, a questão do equilíbrio, se eu ficar muito tempo em pé, normalmente a gente consegue identificar através do exame do Tilt Test, não sei se vocês conhecem, mas foi por ele que eu identifiquei que eu tinha síndrome do nervo vasovagal. Então, isso tudo são coisas que vêm vindo dessa síndrome, né? A gente nasce com ela, então é genética através do pai ou mãe. Eu acho que a minha mãe também tem, não tem um exame específico para comprovar, ela não fez, né? Mas conforme os relatos dela, que ela também sempre teve os mesmos sintomas que eu. E eu era o tipo de menina que eu também sentava em cima das pernas assim, sabe? Quando você consegue sentar e dobrar. E que eu era muito flexível, né?
Então, quando a gente é criança e a gente fica fazendo essas coisas de se dobrando de várias formas, parece legal, parece divertido, mas conforme você vai crescendo, isso vai prejudicando as suas articulações, né? E foi isso que aconteceu comigo. Então, como eu não tive um tratamento, ninguém conseguiu identificar isso antes, eu senti dores a minha vida toda. Dores crônicas, de ficar tinindo assim a minha perna. E através desse médico que eu fui, né, que identificou algumas questões em mim, ele fez alguns testes, pode ser pelo ortopedista, pode ser pelo reumatologista, né? Vocês conseguem já chegar falando que você talvez tenha essa síndrome para pedir alguns exames mais específicos, como ressonância, raio-x, e fazer essa escala, que eu não lembro de quem que é a pessoa responsável, né, para fazer esses testes, mas você pode pedir essa orientação para poder ver se você tem também. Isso explicaria porque às vezes você se sente muito mal, né? Se você tem muitas dores, então tem tendinites com frequência, se lesiona o seu joelho, você consegue sentir que tá mexendo a sua patela, todas essas questões, né? Quando você não consegue tem uma rigidez muito grande, às vezes, para ficar dobrando tanto o joelho, né? Quanto fazer o agachamento da perna, e dói a sua coluna. Então, tudo isso são sintomas. E a questão da desautonomia também, o mal-estar, né, que a gente pode sentir. Então, de ficar zonza, né, de ficar tonto, você desmaiar, se você desmaia com muita frequência, tudo isso é sintoma também. E eu gostaria muito de ter aprendido sobre isso muito mais cedo, porque daí eu saberia qual seria a forma de tratamento correta para que eu não ficasse sofrendo. E eu fui descobrir isso agora, mas ainda bem que eu descobri, eu posso trazer esse relato meu para vocês e ajudar alguém que também tá passando por isso e não sabe o que tá acontecendo. Então, uma das coisas que foi um fator bem importante que tem me ajudado nessa etapa é tomar ácido hialurônico 150 mg com 40 de colágeno tipo 2. Então, essa combinação é o que me mantém, assim, eu tenho que tomar todos os dias, é um suplemento, não é um medicamento, então por isso que eu tô falando. E é uma coisa que me ajuda muito, a dor, assim, diminuiu num nível drástico. Eu tomo todos os dias, já faz 2 meses que eu tô tomando, mas eu já tomava, tinha parado por um tempo. E a musculação. Por que a musculação? Porque ela vai fortalecer a sua musculatura. Então, pense que você hoje tem uma flexibilidade na articulação, mas você tem uma musculatura muito rígida. E essa rigidez no músculo, pense você segurando assim o tempo todo forte a sua mão, né, que está tensa, vai sentir dor, entende? Então, você precisa soltar, então fazer alongamentos é importante. E uma coisa que me ajuda muito também é a acupuntura. Nossa, me traz um alívio gigante, assim, porque daí todas as vezes que eu tô com a minha musculatura muito tensa, né, você acaba soltando ela e relaxando. Então, isso traz um conforto bem grande. Em relação à musculação, realmente fortalecer para que você não tenha esse bambeamento ali, vamos dizer assim, da sua articulação, não fique, né, muito solta e você evite se lesionar de certa forma. E uma coisa que eu também notei ao longo do tempo, que eu pensava comigo mesmo, meu Deus, talvez eu seja muito preguiçosa. E eu descobri que não é preguiça. Eu sempre me senti muito cansada, uma fadiga extrema, assim, que tudo que você vai fazer você cansa demais, você volta e meia, assim, tá sem energia. E isso faz parte também dessa síndrome. E eu me julguei por muito tempo, assim, porque eu me sentia sem força, sem energia para realizar as coisas que eu gostaria, de sair, de fazer, às vezes de treinar, muitas vezes, né? Então, o importante também seria fazer uma suplementação e ver como que tá as suas vitaminas, né? A parte de vitamina B12 principalmente, para poder também auxiliar nessa parte desse processo de fadiga extrema. Porque não é fácil ter essa síndrome, né? Então, quando a gente faz um acompanhamento certinho, né, com os especialistas, com quem sabe do assunto, você passa a ter uma qualidade de vida muito melhor. Às vezes que eu tô com o corpo inflamado, dói mais, então eu sinto mais dor. Então, pensando nisso, a gente sabe que quando a gente tá acima do peso, né, a gordurinha que a gente tem também é um potencial, né? É algo inflamatório. Então, todas as vezes que você também tá no peso ideal, no meu caso, eu tenho 1,77 de altura. Então, normalmente essa síndrome também vem para pessoas que é muito alta, muito magra, né? Você acaba tendo essa articulação mais móvel, né? Hipermóvel que fala. E eu sei que, por mais que eu seja alta e às vezes magra para algumas pessoas, quando eu tô um pouco acima do peso, eu já sinto que machuca mais a minha articulação. E é uma coisa que eu fui notando ao longo do tempo também. É algo que eu gostaria de trazer para vocês, que não adianta nada somente mudar algumas coisas, tomar vários medicamentos anti-inflamatório o tempo todo. Teve meses que eu tava tomando anti-inflamatório todos os dias,
o que é péssimo pro estômago, né? Porque ele atacava a minha gastrite, né? Machuca o estômago e pode prejudicar outros órgãos também. Então, por isso que eu acho que a gente ter informações é muito importante, muito relevante. Então, a partir do momento que você tem uma alimentação mais equilibrada, você tá sempre hidratada, né? Para que você não tenha esse problema de passar mal, de ter enjoada, do desmaio. Outro ponto de você estar fazendo musculação, que acho que é uma das atividades que mais vai realmente ajudar. Eu sinto muita melhora quando eu faço atividade física, quando eu tô com muita dor, nada resolve. Daí eu vou pra academia, pego um pouco de peso, o ideal para que eu aguente, não adianta eu forçar, senão eu machuco. E principalmente voltada pro meu quadril, que no caso a minha dor é mais relacionada ao quadril, eu sinto uma melhora muito grande. Então, exercícios que sejam mais fechados, né? Cadeira extensora, né? Flexora, eu faço bastante. Então, eles ajudam bastante a fortalecer essa musculatura também. E o fato de você estar bem, principalmente, né? Quando você deixa o seu emocional muito abalado, o estresse acaba aumentando o cortisol, né, dentro da gente, nosso sistema nervoso, e ataca aqui. O sistema nervoso é algo muito sensível. Então, todas as vezes que você tá no estresse, passando por uma fase de um estresse muito grande, né, que é a questão da dor, você desregula todo o seu corpo e isso intensifica o que você já tá sentindo. Então, eu acho que seria um fator bem importante, além de tudo isso, né? Fazer terapia, fazer musculação, cuidar da alimentação, tomar o suplemento, né? Que vai auxiliar muito nessas articulações e se cuidar mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e possa estar ajudando quem não tinha muitas informações sobre isso. Espero que o meu relato tenha feito a diferença e comenta aqui nos comentários para mim saber se você também tem, conhece alguém que tem, para que a gente possa estar trocando informações também. Até mais!